Graças ao bondoso Deus, Jesus é lindo e Ele te ama. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, ao crer na palavra, se tem a vida eterna. Então ouve a palavra que te pode vivificar e livrar você das pestes e dos males e dos conflitos e das víboras. Ouve, porque diz bem assim, Mateus capítulo 3, e diz: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veredas é as suas atitudes. Entende? Então ele veio anunciando à frente de Jesus Cristo que o Senhor estava ali, a salvação, o ministério da vida eterna, Jesus Cristo. E chamando o povo ao endireitamento, mudar de atitude, a conversão, para que limpos recebessem o Espírito de Deus, o próprio Senhor Deus que vinha caminhando ao encontro de João Batista. Mas isso mais a breve. Então Jesus diz: Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, para que conheça a verdade, é necessário estar limpo, um relacionamento com Deus, uma limpeza aqui interna, na mente, nas atitudes, no agir, no proceder, limpos, dignos de aceitação, porque o Senhor os dignifica. Então mandou o servo João Batista. João tinha roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Veja, João Batista, a palavra dele afirma no livro de Lucas, no começo, que ele, desde o ventre da mãe, foi batizado. Desde o ventre da mãe já vem no Espírito Santo. Ali quando Maria encosta no ventre dela, ele dá um pulo de alegria, diz a palavra do Senhor, lá escrita. Entende? João Batista diz lá também que ele não beberia bebida fermentada. O que quer dizer bebida fermentada espiritualmente? Que ele não se embriagaria, ele não aceitaria nada que o embriagasse. Ou seja, não é no físico isso em primeiro lugar, antes no espiritual, também no físico, porque a palavra é verdadeira, em verdade, em espírito, mas no espírito. Então ele não deixaria se dominar por iras, por extrema alegria, por extrema de nada da terra, do terreno, antes sóbrio em Jesus Cristo, sabe? No que é santo, assim é ali ele se alegra e se alegrou e vive eternamente, graças ao que é santo, o Espírito da verdade. Então João, muitos têm uma visão de João assim, que ele era um homem briguento, violento, mas ele é cheio do Espírito Santo, ou seja, ele tem em si os frutos do Espírito Santo: benignidade, longanimidade, paz. Aí, você está falando agora de Jesus? Sim, de Jesus, porque Jesus é o fruto que habita em João. Mas então como que é essa palavra? E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Bom, se ele tinha todos esses frutos, benignidade, paz, longanimidade, amor, temperança, entre outros, e desde criança já é rico no Senhor, entende? Aquilo que pessoas idosas e homens já grandes estão começando a ter os frutos do Espírito, no Espírito, ele desde criança já trazia consigo um homem aprimorado na palavra de Deus, porque Deus assim o fez. Por que ele falou nesse tom? Porque não foi ele que falou e não tem nada de errado do que foi dito e não é contra o fruto do Espírito. João não é um homem irado quanto muitos pensam. Então, muitos falam: eu vou agir como João, vou dar testemunho, vou falar, vou esbravejar, vou apontar, e não conhecer o João. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de amor, ternura, porque Deus é amor e o Espírito Santo é Deus com o homem, entende? Mas então a explicação dessa palavra é que Deus, que conhece o íntimo das pessoas e o coração, conhecia aquelas pessoas. E ali foi uma ministração em espírito e não do que o João Batista achava, porque ele é servo fiel e andava em espírito e dizia o que Deus queria que fosse dito. Então,
ele falava, mas quem disse foi Deus. Ele disse, se for assim, se você preferir, da boca, ele disse, mas quem realmente falou foi o Deus Salvador, entende? Então, eles estavam um no outro, não havendo opiniões adversas, um fazendo a vontade do outro, João fazendo a vontade de Deus. Então, Deus que conhece, estava ali dando testemunho contra aquelas pessoas, e João reconhecendo que Deus é verdadeiro. Entende? Então, não é o homem apontar o dedo. Se João falou, quem falou antes foi Deus. Então, Deus manda produzir frutos de arrependimento. O que é produzir frutos de arrependimento? É ao mudar de caminho, produzir uma vida digna de aceitação. Aqueles que veem o testemunho da verdade e também são mudados pela verdade, porque a verdade permanece no servo ao dar testemunho da verdade. Então, frutos dignos de arrependimento, ou seja, uma obra, trazei frutos para o Senhor, doces, amáveis, gentis, um homem doce, pelo qual Deus falou. Não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. João ali, apenas, ao falar, ministrar, quem fez antes dele foi Deus. E apenas não porque ele é incrível, um servo maravilhoso, mas no conjunto, estou dizendo, ele apenas foi a servir. Quem estava dando testemunho contra aquelas pessoas é Deus. Porque essa palavra, porque Deus, mesmo nessas pedras, pode suscitar filhos a Abraão. Pedras são pessoas, pedras vivas. Suscitar filhos a Abraão é ali pela fé. E pela fé no novo nascimento, no homem interno, Jesus Cristo. Um homem agraciado com o Espírito da verdade, foi o que disse. Mas Deus é quem falou. O machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, aqueles que não têm testemunho fiel em Cristo. Eu, em verdade, vos batizo com água, mas para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está dizendo que até onde Jesus pisa é considerado santíssimo. Santíssimo. E ele ali se humilha na presença do Senhor. E reconhece que Jesus é o Deus conosco, o Deus vivo. E lindo demais. Batizar com o Espírito é batizar com o Espírito da vida. Mesmo Jesus disse, em Atos dos Apóstolos, está escrito no capítulo 1, versículo 4, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então um dá testemunho do outro. João fala, eu vos batizo com água, eu vos batizo com água. Entende? É um arrependimento, um ato simbólico que ele estava realizando. Mas ele deixando claro que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Você vai descobrir o que é fogo. Se você criou um conceito errado, Deus é que te mostra, ilumina com a verdade. Também não é o Diego e não é a carne, é a luz da vida. Então, e Jesus, novamente, para gravar na tua mente, Jesus deixa bem claro que é Ele que batiza o verdadeiro batismo para a vida eterna, o batismo que salva, entende? Então, se muitas pessoas querem realizar batismo nas águas e você achar que é necessário fazer um batismo nas águas, que você não desceu as águas para ser salvo, meu amigo, novamente essa palavra eu vou te dizer, porque eu já disse outras vezes, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas o que é terreno, a água do rio, o que brota da terra, não pode lavar pecados. Ali simboliza algo, João estava simbolizando algo, que é a água da vida, que sai de Jesus Cristo, né? Presta atenção, que sai de Jesus Cristo, aquela água, fonte da água da vida, o manancial da água da vida, água viva, ela que lava e limpa o pecado do homem, algo que brota do céu, do trono de Deus, entende? Então uma coisa simboliza a outra, compreende? Mas o próprio Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo do Espírito Santo e com fogo? O batismo do Espírito Santo é a luz da vida. É ser batizado com o Espírito que desce do céu, tendo em si a chama da vida, a luz da verdade. Presta atenção, a luz da verdade. E o batismo com fogo é o seguinte,
O livro de Malaquias deixa muito bem claro que ele vem como ourives. Ou seja, o que é como ourives? Jesus Cristo vem como ourives. Lá diz que seria mandado o anjo à frente, João Batista, e que ele vinha como ourives. Ou seja, ele mesmo batiza com fogo. E o fogo não é o fogo do inferno. E aquele fogo, por mais que o Espírito Santo veio como língua de fogo, não se retrata sobre o Espírito Santo. Esse segundo luz ali, que é o fogo, é as aflições, porque ele, como ourives, coloca o que ele compra, o que ele adquire com o sangue dele, coloca em aflições e purifica por meio das aflições o servo amado, a ovelha perdida, a alma resgatada, e essa alma é limpa, tirado o que é terreno, carnal, então fica só uma alma limpa e purificada no Espírito Santo, porque na adversidade clama ao Senhor, e na adversidade o busca, e quanto mais adversidade, mais fogo de aflição, mais vai se purificando ao buscar a Deus, entregando-se ao Senhor, e o Senhor tira a carnalidade e limpa, purifica a mão e a mente do servo amado. Isso é graças a Deus. E para concluir, diz bem assim: ele traz a pá em sua mão e separa o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha que jamais se apaga. Essa é outra situação, não é o batismo com fogo que ele diz, porque o batismo com fogo se retrata a purificação. Isso é ali, daí é o juízo final. Então, aceitar as aflições e suportar em nome de Jesus, buscando a Deus, é o que o Senhor dá para os que são limpos e purificados. Graças ao nome de Deus, as aflições vêm, mas o servo amado encontra a vida em nome de Jesus. Assim seja em tua vida.